Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje, quarta-feira, 21 de maio de 2025. Até aqui o Senhor tem nos ajudado nesses estudos contínuos sobre sermões. Nós estamos estudando vários sermões de pregadores presbiterianos, muitos deles conhecidos. Por exemplo, nós vimos vários do R.C. Sproul, que ficou famoso como um grande apologeta, e percebemos nos seus sermões como existem traços dessa apologia, o seu caráter irônico, às vezes ele é um pouco azedo, na tratativa de alguns assuntos, sendo bastante rígido. Esse é o perfil dele. E nós também temos visto o reverendo Brian Chappell, que atualmente é presidente da PCA dos Estados Unidos. Ele é um grande escritor. Existe Pregação Cristocêntrica, da editora Cultura Cristã, e ele tem um site próprio, quem tiver interesse pode buscar, e lá onde eu estou retirando alguns sermões transcritos. Há uma adaptação, então se você digitar esse título com o nome do pastor, você encontrará o sermão na sua íntegra, com modificações que eu tive que fazer para adaptar para a nossa aula. O nosso é adaptado, o dele está na íntegra, mas eu creio que nós temos aqui para o nosso estudo a essência do que ele pregou, uma edição cuidadosa para o proveito da nossa igreja. Então vamos observar a sua exposição, suas ideias, presentes em Gênesis capítulo 50, versos 15 ao 21. Gênesis 50, 15 ao 21, eu vou ler, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós vamos ver o que o texto do Brian Chappell nos traz. Então, quem está aqui na nossa aula tem o texto em mãos. Eu vou fazer uma breve leitura dessa parte que eu estou chamando de introdução. Então ele começa assim: ele estava praticamente morto, não havia esperança de recuperação, não havia expectativa de que ele tivesse a vitória. Ele era um herói caído, danificado, com as costas desfiadas e dor a cada passo. A multidão agora zombava dele como antes o aplaudira, ou apenas desviava o olhar envergonhado na grande conquista que nunca havia ocorrido como previsto. Estou falando, é claro, de Tiger Woods, a ascensão do mais jovem vencedor do Masters. Ele foi o jogador número 1 mais duradouro da história do golfe, o atleta mais bem pago do mundo. Era quase indubitável, e então começou a se desfazer. Novembro de 2009, ele bate seu carro em um hidrante, e a explicação: assuntos pessoais. E então a história começou a se tornar pública. Em poucos dias, revelações de várias amantes e farras comuns do maior atleta do mundo, a perda de milhões de dólares, o divórcio da mãe de seus filhos, e as multidões o abandonaram então, assim como os fabricantes de roupas esportivas. Ele estava acabado, e todos sabiam disso. Foi uma incrível queda em desgraça. Mas agora, ele está no topo novamente. Ele tem uma nova vida naquele corpo envelhecido de 43 anos, com a espinha dorsal fundida e os joelhos ruins. Tanto ele tem vida nova que o presidente diz que dará a Woods a medalha presidencial da liberdade. É uma ressurreição. É a liberdade da culpa e do arrependimento e do que poderia ter sido? Vou deixá-lo dizer isso com as suas próprias palavras. Abre aspas: como Tiger, traí minha esposa. Minha desonestidade e egoísmo causaram intensa dor.
Ela e eu tentamos reparar o dano que causei, mas não conseguimos. Meu arrependimento durará a vida toda. Arrependimento, culpa e vergonha. Você pode consertar isso com uma ressurreição? Mas se você tem ressurreição sem redenção, de que adianta ser tudo que você tem uma nova vida para mais dor, mais arrependimento, mais fracasso e mais se perguntando se há outra queda lá fora? Então o que há de bom nessa nova vida? A mensagem da Páscoa, que aqui nos reunimos para celebrar, não é apenas sobre uma nova vida. Isso realmente não é suficiente. Não precisamos apenas saber que você pode recuperar seu swing de golfe, que pode fazer tudo de novo. Nós realmente precisamos saber que você pode ter uma reforma, que as coisas podem ser consertadas, que a ressurreição pode de alguma forma ser ligada à redenção. E é dessa mensagem que a Páscoa é, em última análise. E toda a Bíblia está nos preparando para entender sobre a nova vida corrigida pela ressurreição e pela redenção. Para entendê-lo, temos que entender as peças. O que afinal é ressurreição? A Bíblia está nos preparando, mesmo com um relato como o de José. Essa introdução, não virem a página ainda, essa introdução ela foi extremamente bem feita. Então é um texto primoroso. Eu quero chamar a atenção de todos aqui para a utilidade nas nossas orações escritas, caso alguém não tenha percebido. Aqui nesse texto é um texto com muita oralidade. O que é um texto com muita oralidade? Note as frases. Ele estava, a introdução, eu vou ler de novo. Ele estava praticamente morto. Não havia esperança de recuperação. Não havia expectativa de que ele tivesse a vitória. Ele era um herói caído. Para um pouco. Percebe que são frases bastante cadenciadas? Porque a fala, ela não é como a escrita. Quando eu estou falando, eu preciso de construções curtas para comunicar ideias. E as pessoas, os ouvintes, têm mais facilidade de perceber essas ideias quando elas são ligadas desta forma cadenciada, do que eu começar a criar uma grande construção com porquês, com esclarecimento, com as explicações e com justificativas. Isso cai bem em livros, mas numa pregação ou numa fala para SAF, para o PH, ou em orações que eu posso preparar em casa para ler na igreja, isso vai fazer com que as pessoas se percam, fiquem cansadas. Então perceba que é mais interessante fazer frases curtas, dividi-las e fazer com que elas tenham um tema em comum. Isso vai nos ajudar a comunicar de uma forma mais impactante. Esse é o estilo da pregação dele. Então esse é um estilo, essa pregação ela foi transcrita, né? Ou seja, ele pregou e depois alguém foi lá e transformou em texto. Então você percebe que há muitas marcas de oralidade, repetições também. Então quando falamos, a repetição é um recurso que pode e deve ser usado, porque nós não temos o texto escrito para ficar voltando a ele. Então quando eu repito, falo de novo, ou reformulo, então eu ajudo o meu auditório. Então olhe só como ele está insistindo, não só nesse parágrafo, ele dá algumas explicações também. Então isso aqui é muito útil para a gente, olhando o método, a maneira que ele fala. Agora, dito isso, há uma estratégia aqui extremamente sofisticada que ele utiliza e que talvez tenha passado despercebido, mas é de difícil manejo, que é o uso do tempo. Então, por exemplo, vou reler aqui o primeiro parágrafo. Vou ler novamente o primeiro parágrafo. Ele estava praticamente morto. Não havia esperança de recuperação. Não havia expectativa de que ele tivesse a vitória. Ele era um herói caído, danificado, com as costas desfiadas, e dor a cada passo. A multidão agora zombava dele, como antes o aplaudir. Vamos parar aqui. Então é o tempo presente. Nós estamos agora sendo postos pelo orador a um momento, estamos visualizando a cena, com a nossa imaginação, ele está nos provocando a ver isso. Então ele nos inseriu dentro de um tempo presente, mas depois ele volta para o passado. No parágrafo seguinte, veja isso: estou falando, é claro, e Tiger Woods, e a ascensão de uma jovem vencedor do Master, ele foi jogador número 1 e tal lá, e começa a explicar. Então ele cria um tempo presente, nos instala, depois ele recua do tempo
E depois ele volta de novo. Nós estamos com o texto na mão. 1, 2, 3, 4, 5. No 5 parágrafo. No 5º parágrafo. Ele alerta lá. Mas agora ele está no topo novamente. Ele tem uma nova vida naquele corpo envelhecido de 43 anos, com a espinha dorsal fundida e os joelhos ruins. Você veja que interessante, ele criou uma imagem, explicou e voltou novamente no tempo presente. Então isso faz com que quando a pessoa está falando, ela seja cativante, ela consegue atrair, ela não mexe só com a palavra, a voz, o ritmo, a melodia, mas ele mexe com a imaginação, leva a pessoa no tempo e traz ela de volta. Então essas habilidades vão fazendo com que nós ficamos fixados, presos no banco, porque essas informações, embora estejamos parados, estamos jogando de um lado no outro, subindo, descendo com bastante emoção. Então nós estamos diante de uma pessoa que tem muita habilidade em escrever, mas é um sermão, e como sermão ele quer ensinar alguma coisa. Então ele vai para a parte mais temática, né, lá para o seu 8º parágrafo aqui, onde ele começa arrependimento, culpa, vergonha, talalá. Ele começa a dizer sobre os sentimentos, né? Você pode concentrar isso como a ressurreição, mas se você tem ressurreição sem redenção, esse é o tema da pregação dele, de que adianta ser tudo que você tem uma nova vida para mais dor, mais arrependimento, mais fracasso? Então ele está propondo o seguinte, que não há vantagem apenas em nascermos de novo. Se nascermos de novo e continuarmos a mesma coisa, então nós só teremos a repetição das coisas velhas que se passaram na nossa nova vida. Ele falou, não, quando nós nascemos de novo, também tem que ocorrer a redenção. Então ressurreição e redenção tem que caminhar juntas, ou seja, nosso Senhor nos traz para uma nova vida, nos regenera, nos traz uma nova vida, aliás, né? E ao fazê-lo, nós também temos então agora nesta nova vida a possibilidade, né, de experimentarmos a redenção. Caso contrário, não adiantará nada nascer de novo, nós só vamos repetir os pecados que tínhamos passado antes. Esse é o tema e a ideia que ele traz aqui. Ele usa a Páscoa de maneira bem en passant, né, como diz os franceses, de passagem, né? A mensagem da Páscoa fala um pouco sobre ressurreição e redenção, e depois ele introduz a história de José. Então é uma introdução bastante sólida, bem construída, rica, e tem esses equipamentos que a gente pode utilizar em um outro momento, ou se não utilizarmos, pelo menos prestar atenção quando estamos sendo conduzidos e perguntar-nos: uau, por que será que nós ficamos tão presos a essa mensagem? E esses equipamentos, eles vão mostrando que esse é um orador muito habilidoso na arte de falar, que é o shape, né? O mesmo sermão escrito, ele tem grande força e vitalidade, né? Então, muito bem. Então, qual que é o tema da pregação? O tema da pregação, o assunto não há, se formos construir isso numa frase, não há vantagem se não haver não há vantagem se existir apenas a ressurreição. Precisa existir ressurreição e redenção. Esse é o tema do sermão dele, o assunto geral. Ele vai utilizar a figura de José. Agora nós vamos ver mais uma vez ele usando esse equipamento dos tempos, né? Entrelaçamento de tempos. Vamos usar aqui duas nomenclaturas para a gente se guiar e perceber como ele faz este jogo de tempo na fala. Primeiro, momento de referência. O que é momento de referência? É o momento em que ele quer nos olharmos para o texto. O que está acontecendo nesse texto? Versículo 15. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: pode ser que José nos odeie e nos pague todo o mal que lhe fizemos. Se a vingança é uma refeição que se serve fria, isso vai ser um banquete de geladeira. Quero dizer, eles nem sabem que eu estou aqui no comando deles. Eu controlo o destino deles, eu controlo o destino de sua família, eu controlo sua liberdade e seu futuro. José poderia pensar. E aí ele volta ao momento anterior. Ele esteve sem seu pai, sem sua família,
sem a terra de sua juventude. Então, quando ele está fazendo as negociações comerciais com seus irmãos, ele está realmente trabalhando em uma subtrama para que seu irmão mais novo seja falsamente acusado de roubo, para que ele possa colocar Benjamim na prisão, colocá-lo no poço, assim como José estava. Quero dizer, há uma vingança. Mas o motivo é convocar o pai da terra prometida para vir ao Egito. Ele está trabalhando. Ele é velho demais para entrar no avião ou viajar na caravana. Ali volta o momento de referência do texto. Mas ele vem. E quando ele vem, não só há essa reunião, há a revelação. Veja o que os irmãos veja o que os irmãos fizeram comigo. Veja como eles nos separaram. Veja como eles me traíram. Olha como eles me machucam. E por um tempo a família funciona e está tudo bem. Mas o pai é velho e ele morre. E agora o amor por toda a família que protegeu os irmãos da vingança de José se foi. E os irmãos sabem que se foi. Então olha só que interessante. Chamamos de momento de referência porque o texto está fazendo isso também. O texto, os versículos 15 ao 21, eles tratam de um momento onde Jacó morreu. Os irmãos estão temerosos, porque agora não há muito motivo para que José continue sendo benevolente com eles. Então eles fazem essa regressão, né? Eles fazem esse olhar para trás e dizem, bom, realmente nós fizemos isso, agora nós estamos na mão dele. Aqui é interessante, antes de continuarmos, né? Eu quero chamar a atenção para um equipamento que ele está usando, que não pode passar despercebido, que é um certo tipo de anacronismo proposital. O que é o anacronismo? Anacronismo é quando eu uso alguma coisa do tempo presente no tempo passado, que não existe. Isso é anacronismo, né? Por exemplo, dizer que os colonizadores portugueses, quando vieram ao Brasil, vieram de avião. Isso não existia naquela época. Para dizer que vieram rápido, não, isso não existe. Seria um anacronismo. Ele faz isso aqui, inclusive até a própria figura do avião. Ele fala assim, olha, ele está trabalhando lá quando fala do pai dele, né? Mas o motivo é convocar o pai da terra prometida para vir ao Egito. Ele está trabalhando, ele é velho demais para entrar no avião ou viajar na caravana. Lógico que naquela época não existia avião. Só que esse anacronismo, ele é útil para trazer o meu auditório mais próximo de mim, mesmo tratando de um texto antigo. Ou seja, o auditório não se sentir tão distante do texto. Ele sabe que não existe avião na época, mas o ponto e a ideia, ela permanece. O translado de Jacó para o Egito seria custoso, mesmo se fosse de avião. O caso é que ele não poderia ser transladado, né, levado para o Egito sem muito desgaste. Isso acabou acontecendo. Ele vai para o Egito, Jacó, né, para encontrar-se com José, e José até então que ele bem queria. É interessante, né, como o Brian Shape utiliza isso. É um anacronismo para aproximar o auditório de si. Não só isso, há também algum humor na pregação. Então, cabe humor na pregação? Cabe, quando é utilizado com inteligência. Então, veja lá como ele usa, depois no comecinho, lá depois desse primeiro parágrafo, eu chamo de momento de referência no versículo 15. Se a vingança é uma refeição que se serve fria, isso vai ser um banquete de geladeira. Ou seja, José agora vai se banquetear, né, com a vingança preparada, né, para os seus irmãos, porque muito mal lhe fizeram. Óbvio que isso é humor, mas é um humor sofisticado, é um humor cauteloso, não é um humor piegas, não é uma piada, né? É alguma coisa que capta a essência do texto e falou, puxa vida, será que não, no lugar de José, o que nós faríamos? Seríamos tão benevolentes? Essa é a provocação conosco. Mas isso vai fazendo com que um texto vai se enriquecendo. Então perceba que nós estamos caminhando com o orador, mais uma vez eu repito, um orador com bastante repertório, né? Ele tem repertório de humor, uso de tempo,
uso de anacronismo. Então isso aqui é muito interessante para perceber, né, elementos que podem fazer com que uma pregação não seja um momento tão denso, né? Pode ter alguns equipamentos que ajudem o auditório a se aproximar, e o auditório vai percebendo isso. Muito bem, mais uma vez então, esse entrelaçamento de tempos presentes. Então ele consegue fazer isso bem, porque o próprio texto bíblico que ele está expondo também o faz. Então o texto bíblico faz, ele está acompanhando esse mesmo movimento. Vamos ver o contexto de referência do presente, mais propriamente dito, no versículo 16. Então eles enviaram a mensagem a José dizendo: seu pai nos deu esta ordem antes de morrer. Ele fez? Bem, não sabemos, mas este é o mandamento que dizem: diga a José, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e seus pecados, porque eles fizeram mal a você. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Eles trazem a religião para isso agora. José chorou quando falaram com ele. É manipulação que eles estão fazendo? Não nos machuque. Papai disse que não. Ele se foi. Você não pode provar isso. Mas não nos machuque. E lembre-se, somos servos do seu Deus. E se isso não for suficiente, seremos seus escravos. Apenas nos torne escravos, só não nos mate. E apesar do seu tremor, medo e protestos contra tudo o que o pai queria, José chora. Parece que estamos diante de uma pregação Eli Correia. Não sei quem conhece esse narrador antigo do rádio, né? Eli Correia, que contava as histórias dramatizando no rádio. Mas esse é um recurso que ele faz. Ele entra nas personagens, né? E cria uma dramatização, né? A grande vantagem de pregar textos com personagens é que você pode tentar construir uma certa dramatização para comunicar o efeito do sentido, a densidade emocional do momento, a reconstrução do que estava acontecendo ali. É claro que o Shakespeare, ele é generoso, né? Quando nós lemos o texto, à medida que vamos lendo, parece que há uma certa manipulação assim deles, né? Eles até falam: o pai morreu, vamos agora falar com José. Mas o Shakespeare, ele é muito gentil. Então ele não faz uma ilação que poderia ser feita, como eu fiz agora, que aproxima realmente da realidade. Não seria difícil pensar que esses personagens estavam querendo manipular. Ora, se esses personagens, uma década, um pouco mais de algumas décadas atrás, foram covardes o suficiente para vender o irmão, jogar no buraco, e tratarem como se fosse morto, o que é uma manipulação como essa? Isso é ficha pequena, né? Então, de acordo com todo o histórico, seria demais nós dizermos que eles estavam manipulando, sim. Mas o Shakespeare, ele trabalha de uma forma mais gentil. Nós não sabemos, preferimos não saber, ninguém disse, vai lá, né? E levanta uma certa dúvida em benefício. Mas é uma personificação das personagens. E aí ele vai agora para o clímax do discurso. É aqui onde ele quer nos levar. Todo esse esforço, esses equipamentos foram para nos conduzir nesse próximo tópico. No versículo 21. Não temas, vou prover para você e seus pequeninos. Seja qual for o motivo do choro, o que está surgindo para consertar as coisas é a misericórdia. É misericórdia nas próprias palavras que o próprio Deus usou para mostrá-la anteriormente. Você se lembra de quando Abraão, aquele pai da família da promessa, estava pronto para matar seu próprio filho Isaque no altar de sacrifício que ele achava que Deus havia exigido que ele desse? Em vez disso, Deus disse: o que dizer a Abraão? Segure sua mão, não fira a criança, porque eu, Senhor, providenciarei. É o lembrete de que, seja qual for a redenção, não são tanto as circunstâncias ao nosso redor, mas algo que está acontecendo em nossos corações. O que em última análise, tem que ser corrigido, é o que está dentro daqui. O que conta, o que acontece dentro da gente. E não se eu posso controlar as circunstâncias de um mundo caído, ou as pessoas caídas ao redor no meu mundo. O importante é se o meu coração está em sintonia com o meu Deus, se ele está transbordando de misericórdia
como se eu tivesse sido preenchido pela graça de Deus. Como você pode fazer isso? Como você pode experimentar tanta mágoa e dor, e uma traição e abuso daqueles que você ama, e ainda mostrar misericórdia que mostra um coração curado por dentro? A resposta é o que José realmente diz no versículo 20. Quanto a você, falando a seus irmãos, você intentou o mal contra mim, mas Deus o fez para o bem, para que muitas pessoas fossem mantidas vivas como são hoje. Não é apenas misericórdia, é a fé que dá a perspectiva de que Deus tem trabalhado em tudo isso. Não são óculos cor-de-rosa, não. José o chama pelo que é. Você fez mal, foi errado o que você fez. E no entanto, no mesmo momento ele diz: mas acredito que tenho fé para ver além do imediato, para ver além das circunstâncias, para ver além da traição, para ver além da bênção, para estar na traição, para as bênçãos que Deus está fornecendo. É uma fé profunda. Então ele chegou aqui aonde queria nos levar, e aqui nós vemos um pensamento mais denso. Nós temos um olhar aqui mais pesado dele, algumas ideias mais trabalhadas. Ele começa trazendo um contexto, ele traz Abraão, mas ele traz Abraão na versão dele, né? Abraão falando a linguagem moderna, né? Não é o Abraão do Gênesis 20, do livro de Gênesis, né? Que começa lá no capítulo 11 até o capítulo 24, mas é o Abraão construído pelo pregador. Tem diferença? Tem sim, porque nós devemos entender que a pregação também é texto, é um texto, é uma construção. Então ele pega alguns elementos do texto bíblico, faz uma intertextualidade com a sua pregação e traz um Abraão um pouco mais, um pouco diferente, né? E Deus falando aqui, né? Não filha a criança, porque o Senhor providenciarei. Claro que isso não é exatamente o que ele disse em Gênesis, mas ele faz uma romantizada para tornar a pregação dele mais palatável. E aí ele entra então na onde ele quer entrar, que é uma visão mais interior. Ele está olhando para as pessoas por um viés interior. Ele fala: o que importa é que o seu coração esteja consertado, que esteja transbordando de misericórdia, que esteja em sintonia na sua vida. Você não pode controlar o mundo e nem as pessoas caídas, mas você pode controlar dentro de si, por meio da fé, que ele vai chamar aqui, né? Da fé de que Deus trabalha acima das condições de vida, que Deus pode estar usando o mal para o bem. Isso é uma fé profunda. É o que ele está nos chamando a viver uma fé profunda, que pode fazer com que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Se nós usamos de misericórdia uns com os outros, é porque experimentamos uma fé profunda. Se nós não usamos misericórdia uns com os outros, é porque não experimentamos uma fé profunda. Então ele cria um tipo de sistema dentro da sua pregação. Interessantíssimo. Um recurso que ele usa aqui, que é muito impactante, é quando ele transforma a fala de José, trazendo para ele ou para o auditório, singularizando. Olha, depois do versículo 20, note que ele muda e fala: quando você, e aí ele explica, falando a seus irmãos, mas não são vocês, ele está dizendo você intentou o mal contra mim, mas Deus o fez para o bem, para que muitas pessoas fossem mantidas como são hoje. Então, o que ele está fazendo? Quando ele usa essa expressão do você, ele está fazendo com que o auditório comece a imaginar as pessoas com as quais poderia usar essa mesma fala. Você me traiu, você fez o que é errado, você fez o mal, mas eu vejo que mesmo a fé me desafia a ver nessas situações que são ruins, sim. Não, ele não faz uma visão rósea da vida cristã. Foram ruins, mas a minha fé é profunda e isso faz com que eu possa agir de misericórdia com você, porque eu olho além das circunstâncias. Então, esse tipo de retórica que ele está usando, ela é muito interessante para fazer com que o meu auditório
ele se identifique comigo enquanto pregador. É um recurso retórico, né, de personificação. Eu faço com que você se personifique diretamente com o personagem, para que você use a imaginação e projete a fala do personagem nas vivências que nós temos no dia a dia. Considerações finais. Deus pretendia, ainda é a fala do Sheila, tá? Deus pretendia que fosse para o bem, embora fosse mal. Mas Deus o intentou para o bem, para salvar a muitos. O que Ele está fazendo por meio de José? Ele está mantendo o povo da aliança. E ao manter o povo da aliança, Ele está mantendo a nação da qual Jesus virá. De modo que, finalmente, por meio de José, muitas pessoas serão salvas, incluindo todos os que sentam-se nesta igreja, que creem em Jesus Cristo. Somos uma consequência direta do mal que eles fizeram, que Deus estava querendo para o bem, para trazer a salvação de muitas vidas, não apenas da fome, mas em última análise, de um mundo caído e corações de famílias caídos que sofrem e lutam tanto quanto os de José. Penso no que Deus coloca nas cestas de nossas vidas: a torção, as decepções, a feiura. Deus poderia pegar todos eles e empacotá-los em uma cesta e dizer: o que você significou para o mal, e o mal que foi feito a você, eu quis que fosse para o bem, salvar a sua alma, para trazê-lo diante de mim como esperança novamente, e dizer que não estou apenas oferecendo uma nova vida, eu estou oferecendo redenção, um lugar para colocar a dor e a culpa, para afastar a vergonha, porque não só posso ressuscitar, eu posso redimir. Qual a prova disso? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de fato. Novo poder para novas vidas, pela obra de Jesus Cristo. Fascinante, né? É um sermão muito bem construído. Ele fecha fazendo o que nós chamamos de um olhar cristocêntrico. Esse é o grande desafio, olhar para o Antigo Testamento e ver Jesus. Ele fecha com isso. Ele quer que nós percebemos, ele está sendo deliberado aqui, ele está puxando a ideia da aliança, e também está sendo muito feliz, dizendo que José beneficiou a nós. Nós éramos as vidas que estávamos sendo salvas também, quando Deus permitiu que José fosse para o Egito como escravo. Então, de certa forma, todos nós aqui fomos beneficiados pelo trabalho de José. Que coisa bastante, que fecha com chave de ouro, né? Nos inclui no ato de José. Nós, do século 21, estamos inclusos dentro daquelas almas que foram salvas pelo sacrifício que passou José. E depois, ele ainda faz uma aplicação pessoal. Além de fazer um anexo com a aliança, ele faz uma aplicação pessoal, dizendo que os males que nós experimentamos, pessoalmente falando, ainda assim podem e devem ser vistos, não pelos olhos daquilo que vencemos hoje, mas com um olhar mais para frente, em que Deus pode transformar-nos em pessoas melhores, apesar deste mal. Ele não apenas nos deu nova vida, mas Ele também nos redimiu. Fabuloso, é uma peça muito bem construída, e nós louvamos a Deus pela instrumentalidade do reverendo Brian Chappell. Espero que todos tenhamos aprendido com esse texto. Deus nos abençoe, amém.